Deus tem um projeto na tua vida. Lembre-se, nunca esqueça, jamais esqueça, Deus tem um projeto na tua existência. E quando nós nos colocamos, amados, em sintonia com a vontade do Senhor, quando eu olho para Deus, quando eu me deixo encher, quando eu me encho de Deus, quando eu abro o meu coração e deixo que as águas do Espírito me envolvam, eu estarei dentro do projeto do Senhor. Estarei apto a desempenhar aquilo que Deus quer para a minha existência. Talvez você esteja me ouvindo e perguntando, Elias Oliveira, Elias Oliveira, será que Deus tem um projeto na minha existência? Será que Deus tem um projeto na minha vida? Eu quero falar para você que certamente Deus tem um projeto para você. Deus tem um objetivo para você. E um dos objetivos principais de Deus na tua vida. Preste atenção, porque um dos objetivos principais, um dos projetos principais de Deus na tua vida é que haja santidade. É que haja santidade, porque a santidade é um dos alicerces necessários para que você seja usado de forma poderosa na obra de Deus. Para que o plano do Senhor se manifeste na tua vida, você precisa oferecer uma vida que tenha condições de receber o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita apenas em corações o quê? Corações puros, santos, lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus. Irmãos, não se preocupe muito com o projeto de Deus na tua vida. Elias Oliveira, qual é o projeto do Senhor para mim? O que é que Deus quer de mim? Elias Oliveira, será que é para eu ir à África, ir à Índia, ir até a Amazônia, ou a cidade vizinha? Será que eu devo? O que devo eu fazer? O que é que Deus quer que eu faça? Será que... Não se estressa, não se estressa. Amém? Não se estresse. Porque Deus tem sim um projeto para você. Mas tudo tem um princípio, tudo começa-se com um passo. Uma longa caminhada inicia-se com um passo. E o primeiro passo que Deus quer que você dê é buscando a santidade para a tua existência. É buscando a santidade para a tua vida. É buscando a santidade para teu viver. Hoje eu quero falar com vocês discorrer um pouco a respeito de Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16. Quero convidá-los, inclusive, a abrir a palavra nesse texto. Estarei lendo aqui, vou ler em duas versões. A primeira versão, revista atualizada, e a segunda versão que estarei lendo, e vamos discorrer na segunda versão, na versão nova tradução na linguagem de hoje. Porém, vamos ler as duas versões. Primeiro, revista atualizada. Provérbios capítulo 6, versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramaram sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Esta foi na revista atualizada. Vamos ler o mesmo texto na nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios capítulo 6, versículos 16 até o 19. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que diz mentiras, e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Esse é o texto de Provérbios 6, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos doutrinados, nós somos ensinados. O Senhor, Ele, nos mínimos detalhes, nos orienta como deve ser o nosso proceder no dia a dia. Quando você medita na palavra,
Quando você se enche da palavra, ela torna-se viva dentro do teu coração. Ela torna-se como regra para a tua vida. A tua vida não mais é solta, levada pelo vento, mas sim regida por regras dadas por Deus. E quando nós a observamos, temos em nós o Espírito Santo de Deus, e é esse Espírito poderoso, maravilhoso, extraordinário, que enche o nosso coração de tudo quanto desejamos, de tudo quanto precisamos também, para que possamos desenvolver uma vida feliz, uma vida cheia de contentamento, uma vida cheia de esperança, uma vida cheia de alegria. Alegria não com base nas coisas dessa terra, mas naquilo que Deus tem. Porque a alegria que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus é uma alegria verdadeira, uma alegria real, uma alegria sólida a ponto de ser palpável. Porque Deus faz com que aquilo que Ele quer para a nossa vida seja tão, mas tão real que você pode até apalpar. Assim é o mover do Espírito na nossa vida. Mas é preciso que você entenda que os projetos de Deus, os planos de Deus para a tua existência, só poderão ter um início, só poderão ter um pontapé inicial a partir do momento em que você procura viver Deus, viver o Senhor, colocar a vontade, a regra de Deus em prática no teu dia a dia. Luz para os meus caminhos. Assim precisamos entender a palavra de Deus como luz para os nossos caminhos, porque é a palavra do Senhor que em meio a essa vida de trevas, nesse mundo de trevas em que nós estamos colocados, é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. E nós precisamos entender que a palavra é o verbo e o verbo é Cristo. Então, a partir do momento que você come a palavra, você se enche com Cristo Jesus. E quando nós, irmãos, estamos alimentados da palavra, quando nós estamos com uma vida purificada, uma vida reta, já recebemos o Espírito Santo de Deus em nosso coração, o Espírito de Deus nos preenche por completo cada espaço da nossa vida. Não fica um espaço sequer que o Espírito Santo de Deus não preencha. Assim é a vida daqueles que realmente estão em conexão com Deus, em ligação direta com o Senhor. São totalmente preenchidos pela graça, preenchidos pela presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos esse Espírito em nosso coração, queridos, nós somos levados a observar aquilo que Deus quer para a nossa existência. Nós vamos viver a vontade do Senhor. Aquilo que é bom para Deus, é bom para mim também. Aquilo que Deus gosta, eu devo gostar. Aquilo que é agradável ao Senhor, deve também ser agradável a mim. Porém, se o Senhor, Ele repudia alguma coisa, eu preciso também repudiar da mesma forma. Se o Senhor detesta alguma ação, eu preciso também detestar estas ações. Se alguma coisa é intolerável aos olhos do Senhor, aos meus olhos também precisa ser intolerável. Eu não posso compactuar com aquilo que desagrada a Deus, porque eu preciso estar ligado a Ele com um só pensamento, um só objetivo. É assim que o Senhor quer, é assim que Deus quer que você seja. E a partir do momento que você observa esses princípios para a tua vida, você é aprovado. Você é aprovado e você está, entre aspas, apto. Você está apto a receber aquilo que Deus tem preparado para você, a executar os projetos de Deus na tua vida e através da tua vida. Precisamos entender, irmãos, que nada é feito mediante a nossa força. Nada é feito mediante a nossa força. Se falamos pelo Senhor, somos apenas bocas do Senhor. Se agimos, as ações procedem do Senhor, somos apenas instrumento. Assim deve ser o nosso entendimento. E quando nós entendemos dessa forma, quando nós compreendemos que nada somos, não somos nada, gente do céu. Se não fosse o Senhor na nossa vida, o que seríamos?
Mais um ser humano triste, abatido, desiludido sobre a face da terra, talvez com depressão, talvez com uma série de situações que são comuns àqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Assim também seria a nossa vida. Mas quando nós, amados, recebemos a presença do Espírito de Deus, aí sim a nossa vida muda. Nossa vida muda, porque nós vamos querer fazer somente aquilo que o Senhor quer que façamos. E quando nós lemos Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, nós vemos que o Senhor detesta. Ele não tolera 7 situações. Evidentemente que isto aqui é apenas para exemplificar que o Senhor não concorda com nenhuma sorte de pecados que estão relacionados com estes princípios. Tudo que está relacionado a esses princípios é desprezível diante dos olhos do Senhor, o Senhor condena, o Senhor não tolera, e aqueles que a praticam, com certeza, distante do Senhor estão. A primeira prática detestável pelo Senhor, conforme Provérbios capítulo 6, versículo 16, o olhar orgulhoso, irmãos. Na revista atualizada, Olhos Altivos. Queridos, quantas vezes deparamos com pessoas dentro do nosso meio, dentro das nossas igrejas, que olha para você de uma forma tão desprezível? Não é verdade? Não consegue ver em você a presença de Cristo Jesus, não consegue entender que nada são, que não são maiores do que você, porque quem faz alguma coisa na nossa vida é Deus. E nós não podemos, de forma alguma, irmãos, permitir que o orgulho adentre o nosso coração. De forma alguma. Mas, nesse mundo tão complicado em que estamos vivendo, em que as pessoas estão mais interessadas em satisfazer o seu próprio ego, satisfazer os seus próprios desejos, vemos que as pessoas se deixam tomar, se deixam moldar pelo orgulho, tornam-se orgulhosas, olham com desprezo para aqueles que não estão, entre aspas, no mesmo nível em que elas estão. Se acham melhor. Eu falo para vocês, queridos, que no reino de Deus não há melhores. Não há melhores. Não há. Eu não sou melhor do que você que me ouve. Você também não é melhor do que eu. Porque diante de Deus somos iguais. Evidentemente que há pessoas que santificam as suas vidas, que, claro, procuram colocar suas vidas nas mãos do Senhor. Sim, esse é um diferencial. No entanto, todos que colocam-se na mesma posição são vistos por Deus da mesma forma. É a graça de Deus que se manifesta em nosso favor. O Senhor não tem filhos privilegiados. O Senhor não faz distinção de filhos. O Senhor ama-nos de uma forma surpreendentemente grande e de forma igual. E de igual forma. Irmãos, precisamos entender que nós não somos maiores do que ninguém. Não somos maiores. Às vezes as pessoas chegam até mim e me tratam com toda uma cerimônia. O Senhor, aquele negócio todo, aquela coisa. Eu quero falar para vocês, eu já falo isso aqui com muita constância, que eu não aceito essa forma de tratamento, porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor. Não sou, gente. Eu sou igual a você. Também sujeito aos pecados da vida que procuro rejeitá-los, claro. Procuro viver, pautar minha vida nos princípios de Deus, mas eu não sou melhor do que você apenas porque exerço talvez um sacerdócio. Não, de forma alguma. Não há essa diferenciação. O que nós precisamos entender é que somos todos partes de um mesmo corpo e que cada um exerce uma atividade dentro desse corpo. Uns são bocas, outros ouvidos, pernas, pés, dedos, mãos e vai por aí. Cada um fazendo aquilo que Deus quer. E nós não podemos nos achar melhor do que ninguém, nem tão pouco inferior a ninguém no reino dos céus, porque quem nos comprou foi a preço de sangue, foi um só preço, foi o preço do sangue derramado na cruz. Portanto, no reino dos céus não há lugar para o orgulho, não há lugar para aqueles que estão cheios de orgulho e que olham os outros de uma forma orgulhosa. Não há lugar para estes. Na verdade, são detestáveis por Deus. São detestáveis. Outro aspecto que nos chama a atenção,
E o Senhor fala em Provérbios capítulo 6 a respeito da língua mentirosa. Amados, esta velha prática, quão antiga é a mentira? Quão antiga, mas nunca sai de moda. Nunca sai de moda. Quantas pessoas que estão dentro do reino, quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam na prática da mentira. Continuam na prática da mentira. Não são pessoas confiáveis. Aquilo que procede das suas bocas não são de confiança, não são palavras de confiança. Nós não podemos acreditar. Eu quero afirmar para você, e a Bíblia já diz, que a mentira procede do diabo. E se procede do diabo, aqueles que mentem também não procede de Deus. Na verdade, conforme a palavra, Deus detesta, em outra versão, Deus abomina os mentirosos. Portanto, esteja muito atento, muito cuidado. Veja o que você fala, analise, reflita, veja se há verdade, se há fundamentação. Caso contrário, melhor calar-se, melhor calar-se. Não proceda de forma contrária à vontade do Senhor. Não faça a vontade de Satanás na tua vida, enchendo a tua boca com palavras mentirosas. Esteja atento a isso. Esteja atento para que você não venha pecar contra o Senhor. O Senhor também detesta, irmãos, aqueles que matam gente inocente. Aqueles que matam gente inocente. Talvez até o texto se aplique ao assassinato de pessoas inocentes, mas vamos contextualizar esse texto, vamos trazer para a nossa realidade, para dentro do reino, dentro da igreja na qual nós estamos. Quantas pessoas são verdadeiros assassinos de inocentes nas igrejas? Quantas? Quantas pessoas? Quantas pessoas que, com um testemunho vergonhoso, um testemunho maldito, um testemunho que demonstra totalmente a ausência de Cristo Jesus no coração, mesmo sendo conhecedores da palavra, derruba os inocentes, aqueles que são fracos na fé, aqueles que estão chegando para a igreja. Essas pessoas olham para estes e vê nessas pessoas e conseguem enxergar neles que as suas práticas não estão de acordo com a vontade do Senhor. É o testemunho vergonhoso, é o testemunho ruim, é o mau testemunho. São pessoas que não têm uma vida de comum acordo com a vontade do Senhor, mas muitas vezes estão pregando, muitas vezes estão cantando, muitas vezes estão ministrando a palavra, estão em culto de evangelismo, são sacerdotes dentro do templo, são diáconos, presbíteros, enfim, professores de escola dominical e vai por aí. Um tanto de pessoas que matam os inocentes. Matam inocentes com seu testemunho, no qual não é possível enxergar Cristo Jesus. Matam o inocente também com as suas doutrinas malditas, as suas doutrinas pecaminosas, as suas doutrinas destoantes da palavra do Senhor. Quantas pessoas, quantos sacerdotes estão matando inocentes, usando como base a chamada doutrina de usos e costumes? Quantos inocentes não são assassinados? Não são afastados da igreja, não são eliminados da igreja, não são colocados porta afora da igreja, porque não se adequam à doutrina da igreja, porém estão em total concordância com as doutrinas bíblicas. Mas as doutrinas da igreja tornaram-se mais importantes. Esses também podem ser entendidos como aqueles que matam gente inocente. Aqueles que matam gente inocente. Na revista atualizada, mãos que derramam sangue de inocente. Então nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Será que você não está derramando sangue de inocentes? Será que você não está matando aos pequeninos da casa do Senhor? Com teu testemunho, com a tua palavra desprovida de fundamentação bíblica? Esteja atento a essas coisas. Esteja atento a essas verdades, porque o Senhor há de cobrar. O Senhor há de pedir conta. O Senhor há de cobrar de cada sacerdote as suas ações, as suas palavras, as suas atitudes. E o Senhor já nos recomenda e já nos orienta na sua palavra como devemos portar. Mas eu quero lembrar para você que me ouve,
O Senhor tem um projeto na tua vida. O Senhor tem um plano na tua vida. O Senhor quer agir através de você, mas é preciso que você entenda que a vontade do Eterno precisa encontrar lugar dentro do teu coração. O orgulho, de forma alguma, pode estar dentro da tua vida. A mentira, esta procede do diabo. Assassinar os pequeninos da igreja? Cuidado! Cuidado com o sangue dos inocentes. Cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ensina, com as tuas ações, para que você não venha cortar os planos de Deus para a tua existência. E ainda pior, ser afastado do reino dos céus. Talvez dentro da igreja, mas afastado do reino dos céus. Esteja atento a isso tudo. Outro aspecto que nós lemos dentro de Provérbios capítulo 6, entre as coisas que Deus abomina, entre aquilo que Deus detesta, nós encontramos a mente que faz planos perversos. Na revista atualizada no versículo 18, coração que trama projetos iníquos. Amados, quantos estão hoje no reino do Senhor, não porque amam a Deus? Quantos? Quantos estão dentro das igrejas, não porque colocaram dentro do seu coração o desejo, tem dentro do seu coração o ardor, a satisfação, a alegria de servir ao Senhor? Quantos? São aos milhares. Quantos líderes que estão à frente hoje das igrejas que traçam, como diz a palavra, que traçam planos perversos? Quantos? Mas pastor Elias Oliveira, como é que isso acontece? Como é que isso se evidencia? Irmãos, todas as vezes que alguém lança um projeto novo dentro da igreja, todas as vezes que alguém lança um plano novo dentro da igreja, um mover novo dentro da igreja, que destoa, que não há uma fundamentação na palavra, que não há um alicerce, que não existe um alicerce na palavra. Todas as vezes que as pessoas lançam esses tipos de planos, de projetos, com certeza são aqueles que faz com perversidade, faz com objetivos escusos, com objetivos pessoais, não visando o reino dos céus, mas visando uma situação pessoal, talvez serem próspero financeiramente falando, formas de tirar dinheiro dos inocentes, planos forjados com o objetivo de vender a bênção, planos forjados com os mais diversos objetivos, talvez até sexuais. Sim, vantagens sexuais. Encontramos de tudo nesses últimos tempos dentro das igrejas. E a palavra do Senhor afirma que o Senhor detesta, Ele abomina as pessoas que lançam projetos, planos, com o único objetivo do auto-beneficiamento. É preciso termos cuidado com isso, irmãos. Quantas pessoas estão enganando o próximo com a finalidade de tirar dinheiro do próximo? Quantas pessoas estão enganando para conseguir uma vantagem, seja ela qual for? São as pessoas que, com planos mirabolantes talvez, e até alguns com planos muito simples, mas são planos perversos, terríveis, para conseguir aquilo que desejam, aquilo que almejam. É preciso que nós, como homens, como pessoas que amam o Senhor, é preciso que você, minha irmã que me ouve, você, meu irmão que me ouve, que você possa refletir em todas as situações, trazer tudo à luz da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a palavra é a luz, ela é a luz, e quando você traz à luz, traz todas as coisas à luz, com certeza todas as trevas serão retiradas. Onde há luz, não há trevas. E é preciso, portanto, que você conheça a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na Bíblia, precisamos conhecer a palavra do Senhor. Deus tem um projeto para a tua vida? Sim, tem, claro que tem.
Mas primeiro você precisa conhecer a palavra do Senhor, precisa conhecer aquilo que Deus quer para você, para que você não venha cair nos golpes, nos planos, nos projetos iníquos, nos projetos perversos que o homem mau, mesmo transvestido de servo de Deus, arquitetam para enganar o povo que chama pelo Senhor. E o Senhor não vai levar em consideração a tua ignorância, até porque a tua ignorância é em consequência da não observação da orientação de Deus, porque a orientação de Deus para a tua vida é que você conheça a palavra, que você medite na palavra. Esse também é um mandamento de Deus para a tua existência, que você conheça a palavra. Então, se você não conhece a palavra, é porque você não quer ter uma comunhão maior com Deus. É porque você não quer uma proximidade, uma intimidade, andar junto ao Senhor. Porque aqueles que amam o Senhor, aqueles que gostam de Deus, estes procuram com pressa, com satisfação, com rapidez, procuram urgentemente cada dia mais conhecer o Senhor. O texto ainda continua dizendo que o Senhor também detesta, abomina os pés que se apressam para fazer o mal. A revista atualizada, pés que se apressam a correr para o mal. Irmãos, a Bíblia já nos diz que os filhos das trevas são mais hábeis. São mais hábeis. São mais hábeis. Nós vemos que esse mundo pecado, ele cresce de uma forma assustadora. Por que cresce de uma forma assustadora? Porque os filhos das trevas, eles têm pressa, eles são mais hábeis, eles se apressam para fazer o mal, eles param para arquitetar, para projetar situações em que o mal possa progredir. E nós muitas vezes não temos pressa, irmãos. Deus tem um projeto na tua vida, não esqueça disso. Deus tem um projeto. Deus tem um plano para você. Mas é preciso que você tenha pressa. Que você tenha pressa em conhecer o Senhor. Que você tenha pressa em santificar a tua vida. Que você tenha pressa em preparar-se em santificação. Oferecendo o teu corpo como templo para a habitação do Espírito Santo de Deus e oferecendo ainda tudo quanto você tem, as tuas habilidades, a tua boca, a tua mão, os teus pés, os teus bens, enfim, aquilo que Deus lhe concedeu para que a obra do Senhor seja realizada através de você. O Senhor nos diz que Ele detesta os pés que se apressam para fazer o mal. Não diz, mas fica implícito que o Senhor também ama, Ele ama os pés que se apressam para fazer o bem. E nós precisamos entender isto, irmãos, que nós não podemos ficarmos parados, nós não podemos, meu Deus, ficar parado esperando acontecer. Não, isso não é pra gente. Nós não podemos ficar parados, povo de Deus. Os filhos das trevas não ficam parados esperando acontecer. Eles correm, eles arquitetam planos, eles fazem o mal e cada dia vemos com maior evidência o mal, gente. Você liga uma televisão, você vê o mal em toda a sua amplitude nos jornais. Você vai para a igreja, você vê o mal de uma forma explícita, muitas vezes dentro da igreja, manifestada nas obras da carne, na falta do amor. Tudo isso, irmão, é consequência das obras daqueles que se apressam para fazer o mal, ou seja, dos filhos das trevas. Enquanto isso, você está aí olhando para o céu estrelado e clamando, Senhor, ó Senhor, bendito seja o nome do Senhor, ó Senhor, e não faz nada, vive de qualquer jeito, não tem um compromisso verdadeiro com Deus. Precisas mudar urgentemente a tua vida, porque este é o caminho daqueles que estão longe do Senhor. Todos querem que os planos do Senhor se manifestem nas suas vidas. Todos querem. Elias Oliveira, eu quero tanto fazer alguma coisa para Deus. Eu ouço tanto isso, não é? Elias Oliveira, eu quero tanto ser útil ao reino dos céus. Eu quero tanto. Aí quando você olha a vida da pessoa, nem a Bíblia o vivente ler. Orar?
Opa, só para almoçar, só para jantar, para dormir, aquela oraçãozinha extremamente básica, como se o Senhor se contentasse com isso. Jejum? Jejum nem pensamento. Mas o camarada, Elisa Oliveira, eu quero tanto fazer alguma coisa para Deus. Não quer não, meu irmão, não quer de forma alguma. O teu coração está sendo enganado. Você está sendo enganado por espíritos imundos, que faz que você fique aí esperando acontecer quando não dá o primeiro passo para que Deus se manifeste na tua vida. É preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo, claro, é santificar a vida. Porque quando você santifica a vida, você prepara o espaço, prepara o terreno para que o Espírito adentre o teu coração, te dê poder, te dê unção, te dê uma palavra, talvez, te dê um projeto, um plano, para que você vá e manifeste a graça de Deus. Mas você precisa fazer por onde? O projeto do Senhor, ele existe, está ao teu alcance. Claro que está, mas você quer o projeto de Deus na tua vida? Quer? Faça por onde? Faça por onde? Faça por onde? Porque o Senhor abomina aqueles que não querem muita coisa também. Cuidado para que teu coração não seja enganoso, mentiroso. Muita gente com coração enganoso. Até acham que querem, mas o coração não quer coisa nenhuma. Tenha cuidado com isso. E o Senhor continua dizendo em Provérbios capítulo 6 a respeito daquilo que ele detesta, a respeito daquilo que ele abomina. Ele diz ainda: a testemunha falsa que diz mentiras. A testemunha falsa que diz mentiras. Na revista atualizada, testemunha falsa que profere mentiras. Irmãos, como eu disse anteriormente, nós precisamos testemunhar de Deus com todo o nosso ser. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos uma testemunha viva de Deus. Uma testemunha viva. E testemunha viva é viver princípios de Deus, princípios de Deus. Se você, meu querido, é uma testemunha que não vive os princípios de Deus na tua existência, se você não procura viver Deus de uma forma real, verdadeira, torna-se uma testemunha falsa e que profere mentiras, porque além de viver uma vida falsa, você afirma viver aquilo que não é, consequentemente, é uma testemunha falsa, um testemunho falso. Esteja atento a isso, porque é uma prática abominável aos olhos do Senhor. É uma prática detestável aos olhos do Senhor. Cuidado, meu irmão, cuidado com aquilo que você fala a respeito da tua vida com Cristo Jesus, para que você não seja encontrado em falsidade, para que o Senhor não olhe para você, meneie a cabeça e lamente a tua forma de agir. Nós precisamos colocar nossa vida em total sintonia com Deus. Nunca esqueça disso. Nós precisamos colocar nossa vida em total sintonia com Deus. Colocar a vida em sintonia com Deus é viver a vontade do Senhor. É viver a vontade do Senhor. E aqueles que vivem a vontade de Deus, aqueles que vivem Deus nas suas vidas, aqueles que possuem o Espírito dentro dos seus corações, estas pessoas não provocam brigas entre amigos. Não semeiam a dissensão. É a sétima coisa que Deus detesta. É a sétima coisa abominável aos olhos do Senhor. Pessoas que provocam brigas entre amigos. Na revista atualizada, pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Queridos, lamentavelmente, quantas vezes vemos as pessoas que estão dentro da igreja semeando toda sorte de contenda, semeando toda sorte de problemas. São pessoas que plantam uma semente ruim, uma semente da dissensão, uma semente que faz com que as pessoas criem nos seus corações inimizade. São semeadores de inimizades. Se você, porventura, é um desses que está sempre semeando a dissensão, a inimizade, a contenda dentro da igreja, entre irmãos, você precisa urgentemente olhar para o Senhor, voltar para Deus, consertar a tua vida, porque se você não olhar para o Senhor, consertar a tua vida, não terás a salvação. Esteja atento a isso. Você não pode viver segundo os preceitos de Satanás. Você não pode viver segundo a orientação do diabo.
Você precisa viver na direção dada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus ordena que você deve amar o Senhor acima de todas as coisas e o irmão, o próximo, como a si mesmo. Se você diz amar o Senhor acima de todas as coisas, é tua obrigação, uma consequência, claro, amar o teu próximo como a si mesmo. E esse amar o próximo como a si mesmo é exatamente viver Deus nessa relação interpessoal, é mostrar Deus na vida para estas pessoas, é semear aquilo que edifica, é plantar aquilo que edifica, aquilo que vai frutificar de forma positiva na vida das pessoas. Jamais um instrumento das trevas para semear toda sorte de problemas, toda sorte de contendas, dissensões, tudo isto obra de Satanás. Está você semeando o quê? O que é que você tem semeado na igreja? Qual é a palavra que procede da tua boca? Qual a palavra que procede da tua boca? O que é que você tem feito? Será que você não está cheio do orgulho? Não tem uma língua mentirosa? Será que você não é assassino de pessoas inocentes com teu testemunho vergonhoso? Ou talvez alguém que faz planos perversos? Coração cheio de perversidade. Ou quem sabe você é uma pessoa que tem pés que se apressam para fazer o mal. Em contrapartida, para o Senhor nada faz. Ou o teu testemunho é mentiroso. Quem sabe você tem um testemunho mentiroso. As pessoas não conseguem visualizar Cristo Jesus na tua vida. As pessoas não conseguem enxergar Jesus na tua existência. Talvez você seja aquele que provoca a contenda, a dissensão entre amigos, entre irmãos. Essas situações, irmãos, todas elas são abomináveis aos olhos do Senhor, são detestáveis aos olhos de Deus. Deus tem horror a estas coisas, Deus detesta, Deus não quer, Deus rejeita estas coisas, Deus rejeita estas práticas. E se você está dentro desse quadro que eu acabei de descrever, é tempo de mudar de vida. Mas Elias Oliveira, e qual o projeto de Deus para a minha existência? Deus tem projeto na minha vida? Tem. Deus tem um projeto na tua existência. O primeiro projeto de Deus para você é que você torne-se imitador de Cristo Jesus, é que você seja semelhantemente a Cristo, é que você tenha a mente de Cristo Jesus, e a partir da execução desse primeiro projeto, e esse está no âmbito humano, é você que vai colocar em prática. A partir da execução do primeiro projeto de Deus para a tua vida, abre-se as portas do céu e você receberá o Espírito Santo. E será o Espírito Santo de Deus que o direcionará da forma que lhe convier. Não sei o que Deus quer para você, não sei qual o plano do Senhor, o que é que Ele quer que você execute nessa terra. Não sei, não faço a menor ideia, mas uma coisa eu posso falar para você. Coloque-se no mover do Espírito de Deus, coloque-se na direção do Espírito Santo, e você verá Deus agir maravilhosamente na tua vida. Creia, é a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Meu amado, minha irmã, neste dia o Senhor chama a tua atenção. Nesse dia o Senhor te chama ao arrependimento. Se você se encontrou em falta numa dessas práticas detestáveis, abomináveis ao Senhor, se você se encontrou dentro desse quadro, é tempo de jogar os teus joelhos no chão, clamar pela misericórdia de Deus, clamar para que Deus mude a tua vida, restaure a tua vida, te dê uma nova vida, te dê novos princípios, novos objetivos, mas acima de tudo que te conceda o perdão pelos teus atos e te encha com o Espírito Santo do Senhor, para que você seja segundo o coração de Deus. Mas tem que se arrepender, tem que buscar o perdão, porque se não houver o arrependimento e consequente perdão, não é possível que os projetos de Deus se manifestem na tua vida. Não se deixe enganar por essa teologia barata que hoje é pregada nos templos. Não se deixe enganar, porque o que nós temos são princípios de Deus, e os princípios de Deus são imutáveis. Estes são os princípios que devem reger a nossa vida. Queres os projetos de Deus para a tua vida?
Almeja os projetos do Senhor para a tua vida? Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus com o teu viver, com a tua vida. E você verá o mover do Senhor poderosamente na tua existência. Amém? Que Deus abençoe você. Que essa palavra seja de despertamento. Que o Espírito de Deus te incomode e que te leve a buscar uma mudança urgente de vida. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Esta é a Missão Cristã Vivos. 11 anos com vocês, louvando e adorando o nome santo de Deus. Vivos.com.br. Acesse nossa página, vivos.com.br. O Senhor há de abençoá-lo, há de mover nas suas vidas.